Estamos no mês de agosto, onde é realizada a campanha Agosto Lilás, de conscientização sobre a violência doméstica. E para conversar sobre o assunto, hoje a gente veio até a Secretaria da Mulher conversar com a gestora da pasta, Branca Patrícia. Secretária, muito obrigada por estar nos recebendo aqui hoje. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Bom dia a todos. Secretária, eu queria que a senhora começasse contando para a gente quais são as ações previstas para esse mês de agosto aqui em Camaçari. O mês de agosto é um mês muito importante no que diz respeito à garantia do direito das mulheres, visando o combate à violência contra as mulheres. É o Agosto Lilás. Iniciamos no dia 7, com o aniversário da Lei Maria da Penha, com duas ações de forte impacto aqui no município. Ontem fizemos uma blitz junto com a Ronda Maria da Penha, no centro da cidade. Uma blitz de conscientização, levando informação dos tipos de violência, de como combater, de onde denunciar, e tivemos muita participação da comunidade, a sociedade em geral, perguntando, apoiando, e isso é o que mais nos importa, levar a consciência que a questão do combate à violência é uma tarefa de todos nós. A outra ação foi na Escola Marquês de Abrantes. Temos um projeto chamado Respeito é a Base, que é a SEMU nas escolas. Vamos para as escolas municipais do município falar sobre respeito, sobre proteção, sobre combate à violência, sobre a emancipação das mulheres. E ontem fizemos uma edição especial com o aniversário da Lei Maria da Penha, na Escola Marquês de Abrantes, com os meninos do 7º ano, que interagiram muito, que saíram de lá, as mães participaram, levamos orientação psicológica, jurídica, social, e mais uma vez a SEMU sai dessa ação com a garantia que estamos no caminho certo de levar informação, de levar conscientização e de envolver a sociedade em busca de uma Camaçari mais protetora, mais acolhedora. Perfeito. E não para por aí, né, secretária? Durante o mês terão mais outras ações, não é isso? O agosto será o agosto das ações de conscientização. Estaremos participando, fazendo diversas ações em vários pontos de Camaçari, sede, orla e zona rural, fazendo essa campanha, levando material informativo, onde a mulher procurar ajuda, quais são as violências, porque o que acontece muito é que as mulheres passam pela situação de violência e nem identificam que estão sendo violentadas. Isso diz respeito à violência psicológica, por exemplo. E em cada canto de Camaçari que nós passarmos, vamos buscando informar, conscientizar e fazer essa grande corrente. Porque para combater a violência e para buscar o feminicídio zero, que é o que a SEMU vem pregando, a gente precisa de todos. Com certeza. Nesses pouco mais de 6 meses de gestão da senhora à frente da pasta da mulher, secretária, como é que tem sido o atendimento a essas mulheres que sofrem violência? Desde janeiro, quando assumimos, a gente assumiu, infelizmente, num cenário da Rede de Atenção à Mulher Vítima de Violência desmontada. A Secretaria da Mulher estava fechada desde outubro, mas rapidamente nós remontamos a Rede de Atenção à Mulher Vítima de Violência, o NAM e o CRAM, que atende hoje com equipe completa e com um diferencial. Existe agora mais uma profissional na rede. A rede era composta de psicóloga, assistente social e assistente jurídica. Hoje existe a presença da psicopedagoga, porque toda mãe, ou a grande maioria das mães, das mulheres que procuram ajuda num caso de violência, ela não sai sozinha. Ela sai acompanhada, ela leva os filhos dela. E nessa rede, a mãe era acolhida, assistida, e a criança ficava sem esse atendimento prioritário, sem esse atendimento imediato. Então, hoje, quando as vítimas chegam acompanhadas dos filhos, existe essa figura que acolhe, que faz a anamnese e encaminha, se for o caso, para a rede da atenção e acolhimento à criança e ao adolescente. Então, é um diferencial hoje em Camaçari, e isso tem dado um retorno muito positivo para a gente. Fizemos diversas ações e implementando alguns núcleos que não existiam aqui na SEMU, como núcleo de qualificação e intermediação de mão de obra. Então, até o mês de julho, foram qualificadas mais de 200 mulheres
e sempre seguindo a ideologia de dividir o nosso município em sede, orla e zona rural. Então, espalhamos nossos cursos assim, em diversas áreas, porque entendemos que as mulheres devem ocupar todos os espaços. E sem qualificação, fica difícil quebrar o ciclo da violência. Não se pode falar em quebrar um ciclo da violência e emancipação de mulheres sem emancipação e sem a garantia financeira. Então, a CEMU vem se preocupado com isso, fazendo diversas parcerias, e aqui já vou dar, como a juventude bem fala, e a gente dialoga muito com a juventude, um spoilerzinho, que é o lançamento do nosso selo Camaçari Mulher. Vamos lançar daqui a 2 meses esse selo, e nesse selo a empresa que for parceira vai ter que ter em seu quadro de colaboradores 30% de mulheres contratadas, e mulheres em cargos de liderança também. Dentre essas mulheres, mulheres acima de 40 anos e mulheres vítimas de violência. Então, todo esse trabalho que a CEMU vem pensando é justamente para garantir os direitos das mulheres. Aqui agora existe o NUPED, que é um núcleo pedagógico dentro da Secretaria das Mulheres, que trabalha um projeto chamado Respeito é a Base, onde a Secretaria vai para dentro das escolas municipais, trabalha com os alunos, com as alunas, com toda a comunidade escolar, envolve os pais, as mães, falando de proteção, falando de acolhimento e falando de respeito com as mulheres. Criamos um outro núcleo, que é o de elaboração de projetos e captação de recursos, porque entendemos que os grupos que aqui existem, organizados do movimento de mulheres, eles precisam ter esse aporte, esse suporte, para que consigam participar de editais, e a Secretaria agora oferece esse serviço também, em uma forte parceria com o Conselho das Mulheres. A gente vem trabalhando no fortalecimento do Conselho das Mulheres desde o início da gestão e fazendo uma grande parceria, por entender que a sociedade é quem nos aponta o caminho. Fizemos uma grande conferência das mulheres aqui no município, um período de 3 pré-conferências, onde rodamos Camaçari e culminamos com a conferência com mais de 500 mulheres participando, extremamente representativa, e que nos deixou na certeza que nosso plano municipal, que estamos iniciando o processo de elaboração, vai apontar caminho de políticas públicas estruturantes de garantia dos direitos das mulheres de Camaçari. É isso aí, muita coisa que a CEMU está aí trabalhando em defesa das mulheres camaçarienses. Secretária, existe algum dado recente que aponte qual é o principal tipo de violência, a violência mais recorrente que as mulheres são vítimas aqui na cidade, no município? A violência mais recorrente é a violência psicológica. É a que as mulheres pouco conhecem, sim, mas com informação já começam a identificar que estão sendo violentadas. Ou mesmo aquelas que não identificam todo o processo, mas quando chegam para procurar ajuda, seja na CEMU, seja no CRAM, no NAM, na DEAN, facilmente a gente identifica. Então, a violência psicológica, depois a violência física, seguida da violência sexual e patrimonial. Como é que acontece o acolhimento e o encaminhamento dessas mulheres? A mulher que for vítima, que estiver em situação de violência e quiser procurar ajuda, como é que ela faz? A mulher vítima de violência, ela pode procurar o CRAM, que é o Centro de Referência Holanda Pires, que fica ali no Inocop. Ela pode ir até lá, ela vai receber lá um atendimento imediato, vai passar pela assistente social, assistente psicológica e assistente jurídica, que vai fazer os encaminhamentos devidos. Ah, eu fui violentada e eu não tenho para onde ir. Procure o CRAM. E a gente vai garantir que você esteja num lugar seguro, que você tenha todo o acolhimento e que você possa reunir forças com todo esse apoio para dar o passo seguinte em sua vida. Existe vida após a violência. É sobre isso que a gente fala. As mulheres que estiverem na orla têm o NAM, o Núcleo de Assistência à Mulher, que fica em frente à delegacia em Vila de Abrantes. Lá também temos o mesmo acolhimento, do atendimento psicológico, do atendimento jurídico, do atendimento social, e fazemos o mesmo encaminhamento. A Secretaria da Mulher, aqui, nós encaminhamos para o CRAM ou para o NAM, e também damos todo o apoio no que diz respeito aos cursos de qualificação e todo o suporte necessário às mulheres que precisarem do apoio da Secretaria das Mulheres.
Perfeito. Há alguma novidade, secretária, com relação às políticas públicas locais no reforço em defesa da mulher? As grandes novidades foram as que eu falei. O reforço, né, no PED, que é o Núcleo Pedagógico dentro da SEMU, é o setor de qualificação, que eu digo que qualificar é um divisor de águas, e também estamos em processo de reestruturação, que o nosso prefeito Luiz Caetano já garantiu uma casa de acolhimento, então estamos trabalhando para isso, para termos uma casa de acolhimento aqui em Camaçari e a ampliação dessas políticas públicas para todo o município. Então, Camaçari ele vem galgando a questão do selo. Vai ser um momento, né, muito importante, uma cidade que tem um polo industrial, que tem um polo pujante como o nosso, e agora com essa parceria que vem aí, tem vindo grandes empresas para Camaçari, e eu tenho certeza que a gente vai abrir grandes frentes no que diz respeito a vagas para as nossas mulheres. Então, esse é nosso trabalho, estamos com muita vontade de acertar, com muito comprometimento, é uma equipe técnica muito competente e que está fazendo essa mudança conectada com as nossas mulheres. É isso aí. Para terminar, eu queria que a senhora deixasse um recado nesse Agosto Lilás para as mulheres da nossa cidade. Eu deixo um pedido para as mulheres, que acreditem em vocês, que acreditem que vocês não estão sozinhas. Nós podemos muito. A corrente é muito grande. As mulheres são maioria e a gente precisa entender isso. Vocês têm toda uma rede de proteção, de acolhimento em Camaçari. Vamos buscar juntas. Estamos aqui para construir coletivamente e a SEMU vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Não a violência e feminicídio zero. Basta de violência. Quem conversa com a gente é a psicóloga Suzana Lima, que é analista de perfil comportamental da SEMU e vai nos ajudar ainda com algumas informações mais técnicas sobre esse assunto que é tão delicado, né, Suzana? Sim. Queria que você começasse explicando para a gente como identificar os sinais de que uma mulher está sendo vítima de violência, está vivendo um relacionamento abusivo. Sim. Bom dia a todos e todas, né? Eu penso que assim é muito delicado falar sobre esse tema, porque a gente entende que o indivíduo que se envolve num relacionamento afetivo, ele está muito mais envolvido pela afetividade boa dessa relação. E quando se trata de um aspecto de manipulação, eu compreendo que o controle fica muito mais viável para esse abusador, né? Desde quando essa mulher ela perde o domínio de si mesma e ela passa a acreditar que aquilo tudo é o caminho do processo romântico de uma relação, né? Então esse indivíduo ele vem com esse controle, ele vem trazendo elementos para além desse abuso. A agressão ela começa a ser a partir do físico ali, das palavras, das frases, do dia a dia, da troca de roupa, que não pode ser aquela que ela pode vestir ou que ela tem um desejo de utilizar naquele momento. Ele vem com frases do tipo que ela vai ser só dele, não vai ser de mais ninguém nesse contexto, né? Então todos esses aspectos eles são controles verbais do indivíduo no seu contexto, que inicia todo um ciclo dessa violência, né? De forma sutil, de forma delicada, onde essa mulher é envolvida pelo sentimento romântico, porque até então ela está na fase inicial de uma construção de relacionamento, ela vai se envolvendo cada vez mais, intensificando uma condição e um condicionamento comportamental, onde ela daqui a pouco não consegue se ver fora desse relacionamento se não tiver ajuda, né? Tem um outro campo do aspecto que é especificamente a gente olhar para as bases. Nós temos o machismo, o patriarcado, né? E essa mulher, quando ela se envolve na relação, ela está tão emaranhada ao processo de romantismo que ela esquece dessas bases. Ela esquece que esse homem ele foi criado num núcleo familiar onde nós aprendemos todos os dias. E às vezes uma palavrinha de início mesmo, né? Você não vai comigo porque eu preciso desse momento para estar com meus amigos, né? Então está na base às vezes de estruturação desse indivíduo que já vem acontecendo, mas ela só vai perceber isso com o passar do tempo. E outro caminho que esse indivíduo faz muitas das vezes é isolar ela do seu ciclo,
do seu meio, da sua família, das pessoas que poderiam auxiliar para que ela compreendesse de melhor forma esse comportamento abusivo. Né? Então, esse é uma fragilidade que nós enfrentamos já da cultura, dos níveis de seleção de comportamento que a gente fala dentro do aspecto desse perfil, que é instituído na nossa sociedade. E nós, como mulheres, estamos vivenciando cotidianamente esse tipo de perfil. Inclusive, as redes sociais, elas têm trazido um elemento muito, assim, impactante, que tudo agora é um perfil narcisista, né? Só que a gente tem que ter uma cautela enquanto distinguir o que é narcisista e o que é um comportamento disfuncional desses homens, justamente entendendo que esse elemento disfuncional, ele vem constituído dessa cultura, né? E nem todos são um perfil narcisista, então a gente tem que ter realmente ali a diferenciação. Como é que, a pergunta inicial, né? Como é que a gente identifica esse comportamento manipulador, esse indivíduo que é agressivo? Precisamos fazer essa distinção. Mas uma mulher que está inserida nesse contexto, ela não tem essa habilidade técnica, ela não tem esse caminho para identificar esses aspectos. Então, por isso é realmente um impacto e um desafio para cada uma de nós. Com certeza. Eu acho que é aí nesse aspecto que entra a rede de apoio, né, Suzana? Porque a pessoa que está de fora da relação, ela consegue ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo, que a própria mulher não consegue ver, por todos esses elementos que você explicou. E como é que essa rede de proteção pode ajudar a romper esse ciclo de violência? Perfeito, você traz os dois elementos fundamentais quando a gente fala desse trajeto que a mulher ela já passou pelo processo do controle inicial, ela já entrou em uma relação onde existem abusos em excessos, né? Ela vai para um aspecto do medo, e o medo é pelas ameaças, que é esse controle mais verbal, de repente um controle agressivo também, porque eu entendo que o ciclo da violência psicológica especificamente, ele vai passar por essas etapas, e vai chegar um ponto que essa mulher está, sim, num contexto de isolamento. Então, a chegada dela para o nosso serviço, para o nosso núcleo, muitas das vezes acaba sendo no ponto crítico da situação de vulnerabilidade, de violência que essa mulher está exposta, né? E esse ponto específico justamente do controle que esse indivíduo exerce quando ele faz todo o movimento para isolar essa vítima, é onde está a maior fragilidade. Porque ela entende que uma mãe, um pai, uma tia, um irmão, que é a rede de proteção dela, esses não mais fazem parte do ciclo. Isso por um movimento condicionante que esse outro indivíduo exerce sobre o que ela pensa, como ela age, como ela se comporta. Então, a primeira rede de apoio dela, que são os familiares, os amigos, já foi fragilizada. Quando ela chega para um contexto onde a gente tem a nossa rede de atenção, e aí a gente vai falar dos nossos núcleos, NAM, CRAM, Secretaria de Mulheres, unidades de saúde parceiras do nosso fluxo de rede de atenção, são essenciais para a gente alcançar essa mulher, essa vítima que passa a ser assistida pelo nosso sistema. Contudo, a gente tem muitas das vezes a limitação quando ela chega para a gente, porque ela tem o medo, o receio, então se eu vou lá, é justamente o alvo contra esse agressor. Qual é o caminho que ela faz? Muitas vezes ela vai para outras redes de atenção, para uma UPA, ela vai para uma unidade básica de saúde. Então, essa construção de fluxo de identificação de uma vulnerabilidade, ela precisa ser trabalhada aqui pela gente em rede, justamente para a gente conseguir resgatar ela num contexto de segurança. E quando ela está sozinha, às vezes ela ganha força, em uma brecha ela encontra uma amiga, de repente, de muito tempo, e ela desabafa. Então eu digo que essa rede de apoio e proteção, ela é essencial, ainda que com as dificuldades, é quem traz às vezes para a gente, para esse contexto. Um outro ponto que acontece eu não posso dizer que eu estou vítima de violência, mas eu vou procurar ajuda para uma outra situação. E muitas vezes na nossa escuta qualificada aqui, ela vem, eu estou passando necessidade. Quando a gente vai ver, a situação dela é a vulnerabilidade e violência, né? Então, são aspectos que impactam, mas eu digo para essas mulheres, não se intimidem, identificou, se sentiu reprimida, se sentiu isolada, tenta sair, dá o primeiro passo, esse lugar não é confortável para você. Perfeito. A gente tem, né, a Lei Maria da Penha, que esse ano completou 19 anos, que é de grande ajuda para essas mulheres. Tem as medidas protetivas, que também são fundamentais para as mulheres que são vítimas. Mas como psicóloga, Suzana, o que é que você acredita que ainda precisa melhorar no atendimento a essas vítimas?
Bom, com toda a nossa rede, nós já temos um caminho, graças a Deus, assim, do que nós já conseguimos com a nossa secretária aqui há 6, 7 meses que estamos aqui. A gente já tem uma estrutura de oferta muito melhor para acolhimento dessas mulheres, né? Precisamos melhorar mais, porque quando eu trago aqui a condição de rede de proteção e atenção especificamente, eu não falo de uma assistência apenas num núcleo especializado, num recorte. Quando a gente fala, por exemplo, de uma psicoterapia contínua, a gente fala de uma mulher que precisa resolver sua história, né? Que ela tem outros elementos. Para ela se fortalecer, ela precisa reestruturar e ressignificar muitas coisas. Então, esse tempo e o quantitativo que nós temos, considerando que somos a maioria da população aqui, ainda considero que na rede de atenção nós temos uma fragilidade nesse aspecto, que precisa ser intensificado com mais profissionais na rede de atenção, especificamente porque todas as outras violências elas vão culminar num processo de necessidade de violência psicológica. Se a gente entende que a mulher foi agredida fisicamente, ela precisa do psicólogo. Se ela foi agredida verbalmente, ela precisa. Então, todos esses caminhos vão impactar na assistência psicológica. Então, quanto mais profissionais para esse atendimento, melhor vai ser a nossa rede de atenção e proteção. Com certeza. Agradeço, Suzana, pelos seus esclarecimentos aqui hoje, por estar também contribuindo com a nossa entrevista aqui na SEMU. E você que é mulher que está passando por alguma situação de violência, não deixe de procurar o CRAM, o NAM, a Delegacia da Mulher. Denuncie.